Ouvir com outros olhos. Então, boa tarde a todos. É com muito gosto que damos início a mais um podcast German, Ouvir com Outros Olhos, que neste caso será sobre a vulnerabilidade ou as vulnerabilidades em cuidados de saúde e, portanto, vamos falar sobre a espessura da vulnerabilidade nos cuidados de saúde. Será um espaço de reflexão sobre as várias camadas de vulnerabilidade visíveis e invisíveis que nos constituem e também sobre o modo como um olhar cruzado entre quem cuida dentro das instituições de saúde e quem cuida na comunidade pode, na verdade, fazer a diferença. Contamos para isso com Catarina Viegas, médica interna de formação específica em anestesiologia do Centro Hospitalar Universitário do Porto. Muito obrigada, Catarina. Obrigada, eu. Vou já contar a história deste podcast para sabermos como surgiu a ideia. Joana Moraes e Castro, licenciada em Direito, especialista em Direitos Humanos, colabora na área transversal da Economia Social da Universidade Católica do Porto, como docente e também como consultora. Participa em diversos projetos sociais, nomeadamente como membro do grupo Vozes de Esperança, da Associação Encontrar-se, e procura promover a valorização da diferença e da diversidade humana. Muito obrigada, Joana, pela disponibilidade e pela presença hoje. Manuela Vidigal Bertão, co-coordenadora comigo do German, e médica de medicina interna, com membro da equipa intra-hospitalar de cuidados paliativos do Centro Hospitalar Universitário do Porto. Obrigada, Manuela, pela tua presença e disponibilidade também para estarmos aqui hoje. E por último, não menos importante, Mariana Abranches Pinto, arquiteta paisagista de formação, coordenadora do projeto Porto Compassivo e Vizinhos Compassivos, presidente da Compássio, Associação para a Construção de Comunidades Compassivas. Muito obrigada, Mariana, pela presença e pela disponibilidade para também estares aqui hoje. Eu gostava de começar, uma vez que o tema é sobre a espessura da vulnerabilidade nos cuidados de saúde e sobre este olhar cruzado entre quem cuida dentro das instituições e quem cuida na comunidade, gostava de começar por dizer que este podcast surgiu por uma iniciativa que a Catarina Viegas teve de fazer um trabalho de reflexão e de exposição precisamente sobre o conceito de vulnerabilidade e sobre as populações vulneráveis e o impacto da compreensão sobre essa vulnerabilidade nos profissionais de saúde e na forma como se cuida e também em toda a sociedade, tendo em conta as consequências positivas ou negativas que este enquadramento da vulnerabilidade nos cuidados de saúde pode ter. E, portanto, agradeço à Catarina a ideia lançada, que nos chegou através de um membro importante do German, que é o Dr. Pedro Amorim, médico anestesista do Centro Hospitalar Universitário do Porto. E exatamente porque o tema é vulnerabilidade, ou vulnerabilidades, como nós iremos ver, eu gostava precisamente de começar por aqui. De que é que falamos quando falamos de vulnerabilidade? E talvez começasse pela Manuela. Manuela, de que é que falamos quando falamos de vulnerabilidade? Olá, boa tarde. Se calhar para iniciar esta questão da vulnerabilidade, eu acho muito útil irmos à raiz da palavra e perceber o que ela significa. E vulnerabilidade vem da palavra latina vulnerabilis, que é aquele que pode ser ferido ou atacado. E tudo o que é vivo é vulnerável. E, portanto, o próprio ser humano talvez seja o ser vivo, um dos seres vivos mais vulneráveis, que tem que arranjar diversas formas para combater a sua própria vulnerabilidade, para se proteger da sua própria vulnerabilidade. E isso é tão evidente, por exemplo, nós enquanto mamíferos, somos um mamífero que tem menos pelos visíveis, pelo menos à luz do meu conhecimento. Nós somos mamíferos de pele, precisamos de vestir roupas para nos protegermos do frio, para nos protegermos do sol quente,
Portanto, a vulnerabilidade, eu diria que é um estado permanente do homem. E quando falamos em vulnerabilidade, por isto mesmo, eu acho que estamos inevitavelmente também a falar de humanidade. E a vulnerabilidade tem na sua raiz de que é aquele que pode ser ferido ou atacado, tem desde logo um convite, um apelo ao exterior. Portanto, ao ser vulnerável, eu estou logo a iniciar um apelo à ação, à relação. Como eu sou vulnerável, eu preciso de ti, eu preciso do outro, da alteridade, portanto, a vulnerabilidade principia, no fundo, uma relação e uma ética que apela ao cuidado e à responsabilidade. E quando nós estamos a falar de vulnerabilidade em cuidados de saúde, isto fica muito evidente quando, pensando que o doente ou a pessoa doente é a pessoa vulnerável, na verdade, o profissional de saúde, quando vai estabelecer a relação com a pessoa de quem cuida, também ele próprio está a dar a sua vulnerabilidade. Já iremos falar da vulnerabilidade do profissional de saúde. Eu penso que já lançaste ideias importantes, nomeadamente a questão da vulnerabilidade ser uma condição humana, intrínseca à nossa humanidade, e por outro lado, o facto de a vulnerabilidade não ser apenas característica, e por isso mesmo a vulnerabilidade não é característica apenas de determinados grupos, mas é transversal e ao mesmo tempo apela ao outro. A questão da solicitude, não é? Porque eu sou vulnerável, eu chamo o outro na minha vulnerabilidade, até que ponto é que os profissionais de saúde e quem cuida na comunidade é capaz de dar resposta a essa ferida aberta que nós temos e que é a nossa própria mortalidade, começando por aí, não é, Manuela? É. Eu, se calhar, só para fechar esta questão, pronto, aqui a minha consideração sobre a vulnerabilidade em cuidados de saúde, eu gostava de fazer aqui uma reflexão sobre uma marca que todos nós temos no nosso corpo, que no fundo é um registro, é uma memória dessa vulnerabilidade intrínseca que existe no ser humano, que é o umbigo. O umbigo é a cicatriz de uma relação que já foi uma relação vulnerável, uma relação que nos reporta a nossa própria vulnerabilidade e que nos lembra que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que tomar consciência de novo dessa vulnerabilidade que existe em nós naturalmente. Muito bem, muito obrigada. Fica aqui uma questão a propósito do que a Manuela acabou de dizer, que é em que momento é que a vulnerabilidade, que é característica de todos nós, se passa a ser traduzida por um princípio, o princípio da vulnerabilidade, que tem normas e que tem orientações que regulam a forma como nós, na verdade, devemos atender a esta vulnerabilidade. Porque a Manuela falou do umbigo, e antes de passar outra vez a palavra a uma profissional de saúde, que é a Catarina, eu gostava de perguntar à Mariana como é que a Mariana, que tem conhecimentos, obviamente, sobre a área dos cuidados de saúde e que tem saber de experiência feito nas comunidades, e, portanto, esta relação umbilical está presente no contexto do cuidado, do cuidado comunitário, portanto, do cuidado em contexto comunitário. Gostava de perguntar à Mariana de que é que nós falamos quando falamos de vulnerabilidade no contexto da comunidade. Então, boa noite e muito obrigada, que bom estar aqui. Eu acho que a vulnerabilidade é o que a Manuela estava a dizer, é algo inato da nossa humanidade, que nos constitui e que às vezes está escondido e outras vezes está mais exposto. Embora nem sempre bata certo, não é? Porque há pessoas que estão doentes e estão com ótima cara. E depois as pessoas aproximam-se delas e dizem: estás com ótima cara. Elas dizem: pois, a minha doença não está na cara. Ouço muito pessoas a dizerem isso. E outras, se calhar, até estão com um ar muito vulnerável e depois estão com uma força interior enorme. Portanto, isto é assim um bocadinho um paradoxo. Mas eu penso muito que a vulnerabilidade é uma questão de estar mais exposta ou menos exposta. E na comunidade é isso. As pessoas que estão mais vulneráveis, a ideia da Compasso e das comunidades compassivas é isto, é tentar que as pessoas se envolvam mais no cuidado dos que estão com essa vulnerabilidade mais exposta, mas sempre no sentido horizontal, que eu também sou vulnerável, e hoje sou eu que estou a colaborar com aquela pessoa que está mais vulnerável, mas amanhã sou eu, amanhã alguém que eu amo, portanto muito numa
horizontalidade. Muito bem, Mariana, obrigada por essa ideia também importante de que, exatamente porque somos todos vulneráveis, a nossa relação é uma relação de igualdade nesse sentido, de que hoje és tu que estás vulnerável, amanhã serei eu. Catarina, no contexto dos cuidados de saúde, e penso que foi exatamente esse o ponto que suscitou o interesse da Catarina pela reflexão sobre este tema, embora a vulnerabilidade seja este traço que é transversal a toda a humanidade, que nos define, este umbigo que nos relembra do cordão umbilical que nos deu origem e ao qual nós voltamos e precisamos de voltar. No contexto dos cuidados de saúde, eu penso que a Catarina se lembrou de refletir sobre o tema da vulnerabilidade precisamente porque há populações que são especificamente consideradas como mais vulneráveis. Exato. Este trabalho foi um tema de uma reunião apresentada no meu serviço de anestesiologia do Santo António. Foi um tema que me foi proposto pelo professor Humberto Machado, diretor de serviço, e orientado pelo Dr. Pedro Pina, meu orientador de formação. Na altura, o que a bibliografia que usei propunha que, em vez de nos dirigirmos a grupos de saúde específicos, que implica, de certa forma, rotular e agrupar em categorias, que fossem abordadas as causas e com diferentes ações em diferentes áreas, ou seja, ações que se dirijam às causas da vulnerabilidade. Se nós olharmos para a vulnerabilidade como uma situação temporária em que o indivíduo deixa de ter opções e é obrigado a tomar decisões limitadas, que mais tarde se vão repercutir nos comportamentos por si adotados, esta vulnerabilidade é o culminar de um ou mais fatores que alteram o curso de vida do indivíduo e o equilíbrio que ele tinha previamente, e se não for restabelecido ou se os problemas não forem resolvidos, se vão perpetuar no tempo e vão condicionar os hábitos e o comportamento do indivíduo, que está associado a uma sensação de cada vez menos controle sobre a própria vida e sobre as decisões que afetam na mesma, que afetam a sua vida, quer a curto, médio ou longo prazo. Nos cuidados de saúde, a vulnerabilidade está também muito associada a uma fragilidade física, sobretudo no idoso. E acho que esta tentativa, este esforço de ver a vulnerabilidade como uma situação temporária, dinâmica, perceber o que é que levou a que a pessoa chegasse àquela situação, ajuda-nos a conhecer a pessoa e a podemos ajudá-la a ultrapassar a situação de forma muito mais eficaz. Portanto, basicamente, o ponto forte nessa abordagem é, em vez de olhar para a vulnerabilidade como algo cristalizado e que passa a ser um rótulo de determinados grupos, procura-se entender quais são as causas para poder haver uma intervenção que altere a situação e poder cortar esse ciclo de vulnerabilidades em cima de vulnerabilidades e, portanto, poder intervir de maneira a que determinados grupos não continuem sempre a ser mais vulneráveis do que aquela vulnerabilidade que nós todos temos enquanto seres humanos. É isso, não é? A intervenção nos fatores, nas causas. E ao mesmo tempo gostei da associação aí que a Catarina fez entre vulnerabilidade e fragilidade. Nós já vamos falar sobre esses grupos específicos mais vulneráveis e quais são os fatores que, na verdade, potenciam e aumentam a vulnerabilidade destes grupos, mas antes disso, gostava de fechar aqui a ronda pela mesa com a Joana, perguntando de que é que falamos quando falamos de vulnerabilidade, Joana, na perspectiva de quem estuda direitos humanos, direito, e de quem tem uma intervenção específica na área da saúde mental. Então, muito obrigada por estar aqui. É uma alegria estar aqui a ouvir e a conversar sobre este tema tão importante e tão bonito também, que acho que concordo com tudo que a Manuela, a Catarina e a Mariana disseram. Acrescentava só aqui que a vulnerabilidade é uma dança na nossa vida, não é? É uma dança interna, por um lado, porque acho que
que nós vamos passando por várias camadas internas de vulnerabilidade, talvez não sejam as mais visíveis, as mais diagnosticáveis assim a olho nu, mas nós passamos por esta dança de vulnerabilidades internas e há uma outra componente mais externa ou mais social, se pudermos assim chamar, mais do campo social, que tem a ver com a exclusão. Ou seja, quando nós estamos em algum campo da nossa vida e a exclusão também tem muitas camadas e também pode ter vários movimentos e vários movimentos diferentes uns dos outros, mas no fundo é quando nós estamos com alguma falta de acesso a algum sistema ou a algum lado da vida ou componente social. Que depois, claro, que vai afetar a saúde, e portanto isto tudo está ligado com o conceito de saúde, não é? De toda esta dimensão, que nós podemos olhar para a saúde como o bem-estar físico e mental e social, e portanto estas três dimensões vão dançando na nossa fragilidade ao longo do tempo, desde que nascemos muito frágeis, até que morremos. É essa dança e a sociedade aí tem aqui um centro, não é? A sociedade e até o Estado de Direito e até as componentes jurídicas têm aqui também uma relação muito próxima de poder proporcionar mais ou menos vulnerabilidade ou pelo menos dar determinados sinais que podem, mas que está intrinsecamente relacionada com a questão da exclusão, do meu ponto de vista. Muito bem, muito obrigada, Joana. A Joana retomou uma ideia que a Catarina Viegas tinha lançado para cima da mesa, que é a ideia da vulnerabilidade como rótulo, que quase que inalterável, porque está colada à pele, e no caso das instituições de saúde, esse rótulo pode surgir com base numa série de preconceitos, portanto, com base numa série de preconceitos e de formas de abordar a realidade que acabam por rotular determinados grupos como vulneráveis e, segundo a Joana, na comunidade e em termos, enfim, nas nossas relações enquanto cidadãos, esses rótulos surgem precisamente com base também no preconceito, é a mesma questão que está presente. E que, portanto, vai retirar poder às pessoas a partir do momento em que elas são marginalizadas e, enfim, congeladas dentro de um determinado grupo do qual não conseguem sair, a não ser que haja alguém que as olhe de outra forma e que, portanto, consiga potenciar o seu desenvolvimento. Catarina, no caso das populações vulneráveis, que deu origem à reflexão que a Catarina fez, qual é a importância para os profissionais de saúde e para os doentes? Por que é importante haver esta reflexão sobre o que é isto de populações vulneráveis, por um lado, e por outro lado, quais são as principais ideias-chave que a Catarina retirou dessa reflexão que fez? Portanto, o que é que são populações vulneráveis? Porque é que é importante pensarmos sobre essas populações vulneráveis no contexto dos cuidados de saúde e quais são os fatores, pensando em dois ou três grupos, quais são os principais fatores potenciadores dessa vulnerabilidade? Então, vou começar, se calhar, por destacar os pontos principais do trabalho. O trabalho incidiu, foi uma reflexão sobre como abordar a vulnerabilidade do indivíduo atuando nas causas por áreas de intervenção, que são diferentes consoante a fase do indivíduo e consoante o contexto. Aqui, falando sobretudo em quatro áreas, uma um bocadinho mais individual, que são os estadios ao longo da vida, depois a associação entre a sociedade e as esferas em que a mesma assenta, e depois, de um ponto de vista mais abrangente, visto um bocadinho de fora, dos sistemas de governabilidade. Falando no primeiro, nos estadios de vida, os determinantes sociais da saúde vão ter um efeito cumulativo ao longo da vida, portanto, vai ter uma repercussão mais cedo ou mais tarde. Quais são estes determinantes de saúde? Os recursos económicos, condições de trabalho, de habitação, educação e conhecimento. Onde é que nós aqui temos que ter atenção e onde é que temos que incidir? No perpetuar das inequidades ao longo das gerações, ou seja, não havendo nenhuma mudança, nenhuma intervenção ativa que obriga à mudança de comportamentos,
a tendência será as iniquidades passarem de geração em geração, de pais para filhos, para netos, etc. Em que estadio é que estas medidas são mais eficazes? Logo nos primeiros estadios de vida, onde podemos quebrar estes ciclos viciosos e mudar comportamentos. Em alturas diferentes, temos que atender a aspectos diferentes. Nos primeiros anos de vida, temos que assegurar que todas as crianças tenham um desenvolvimento completo a nível físico, cognitivo, social, emocional, e que quem não tem suporte familiar ou quem não tem esta opção disponível, pode recorrer a serviços multidisciplinares e intergeracionais que, de certa forma, possam colmatar esta falha. Já em estadios de vida mais avançados, a prioridade é atrasar o início, a incidência de doenças relacionadas com a idade, quer a nível físico, quer mental. E sempre ter muito presente o isolamento social, que é um preditor de mortalidade muito importante. As medidas mais eficazes a nível da sociedade vão ser aquelas que criam ou reforçam a coesão social e uma responsabilidade mútua entre indivíduos, e aqui o empoderar do indivíduo é uma questão central, ou seja, temos que fazer com que o indivíduo se sinta capaz e, por opção, possa mudar comportamentos. O objetivo com as medidas implementadas é a manutenção de um padrão mínimo necessário a bons indicadores de saúde. Nas comunidades locais, os fatores que afetam as relações sociais são, então, o controle que o indivíduo tem sobre os próprios recursos e o poder de decisão na sua própria vida e o acesso a recursos sociais. Depois, a nível de governabilidade, temos que o ponto de partida é saber exatamente qual é o papel dos sistemas de saúde. Tem que ir além de apenas providenciar informação e apenas regulamentar. Temos de definir qual é o papel e como é que vai influenciar os outros sistemas a atingir uma melhor saúde e uma maior equidade. Garantir sempre que o acesso à saúde é universal, é prioritário assegurar um acesso universal aos cuidados de saúde, proteger onde já existe e progressivamente estender para que isto possa ser uma realidade em todos os países. Catarina, tudo o que disse é muitíssimo importante. Esta ideia de que, na verdade, é possível, dentro das instituições de saúde, através dos cuidados de saúde, intervir de maneira a que as vulnerabilidades que podem ser reduzidas o sejam, e de maneira a que a pessoa tenha possibilidades e oportunidades de desenvolvimento total. Mas a minha pergunta é, ao focarmos os grupos vulneráveis, ao focarmos populações vulneráveis, como é que nós atendemos à pessoa? Porque grupos vulneráveis são grupos e depois os indivíduos que fazem parte dos grupos são pessoas singulares, únicas, com uma história única. A Catarina pensa, enquanto jovem médica, que os médicos, na verdade, estão preparados para este atender à pessoa, este cuidado holístico, este cuidado centrado na pessoa, ou a formação médica não tem sido pautada por desenvolvimento destas competências? Eu acho que o tempo dedicado a esta reflexão devia ser maior e devia haver formação específica na área. Acho que esta é uma reflexão que deve ser incentivada e realizada por todos, não apenas enquanto profissionais de saúde, mas enquanto indivíduos que integram uma sociedade. Ninguém pode ser indiferente a este tema porque, alguns ao longo da vida, todos vamos ser vulneráveis. Enquanto médicos em formação, somos constantemente alertados, relembrados para a importância de manter uma boa comunicação, uma comunicação que seja clara, concisa, tanto com os doentes como com os familiares. Existe um esforço para alertar sobre as falhas na abordagem ao doente nos vários contextos, na urgência, no internamento, no bloco. Eu acho que muitas vezes, dada a escassez de tempo e o elevado número de pessoas com quem lidamos no dia a dia, não há realmente tempo para conhecermos o indivíduo que está à nossa frente e vermos o seu contexto social, nem para abordar as causas que explicam a atual situação de vulnerabilidade.
isto faz-nos continuar no dia a dia sem que haja um momento para reflexão da vulnerabilidade e da resposta que nós damos. Acho que ao longo da formação podia ser dedicado mais tempo para esta reflexão, e que devia haver formação específica na área e talvez tivesse um maior destaque. Eu já vou passar à Joana e à Mariana com duas perguntas muito concretas a propósito daquilo que acabamos de dizer, mas não posso deixar de perguntar à Manuela, que para além de ser também jovem, mas com mais alguns anos de experiência médica, e trabalhar em cuidados paliativos, com competências específicas em cuidados paliativos, também é professora universitária, portanto também é docente. Manuela, como é que refletindo sobre aquilo que a Catarina disse, a necessidade de haver mais tempo para reflexão e a necessidade de haver mais tempo para, na verdade, se desenvolverem competências relacionais. A minha pergunta é, da tua experiência, como é que se pode, na verdade, preparar jovens médicos para dar resposta ao sofrimento? Não é à doença em si, porque, como dizia a Mariana há pouco, eu posso, na verdade, a minha vulnerabilidade não está diretamente relacionada com determinado diagnóstico. Dois doentes com Parkinson podem ter vulnerabilidades distintas exatamente por aquilo que a Catarina disse, porque têm determinantes sociais de doença diferentes, têm contextos diferentes e, portanto, são doentes com uma complexidade diferente. Como é que se preparam os médicos para dar resposta ao sofrimento? Eu acho que, entre várias coisas, uma delas, acho que a educação para a vulnerabilidade é importante. E importante no sentido em que há um verso de um poeta português contemporâneo, o André de Cedeiro, que diz que cada um lê no poema o poema que traz em si. Isto quer dizer que se os nossos jovens estudantes e os médicos não forem, no fundo, sensibilizados, despertados portanto, para a vulnerabilidade, para a humanidade, a relação, acabam por não reconhecer isso no seu cotidiano clínico. E depois tem a outra coisa que é, nós somos muito treinados na faculdade para como abordar a doença. Só que depois, quando transitamos para a parte clínica, nós verificamos que não há doença sem sofrimento, elas estão associadas. E por isso, como preparar as pessoas os profissionais para amparar o sofrimento, para lidar com o sofrimento? Eu acho que aqui as humanidades médicas, a medicina narrativa em particular, teria muito a oferecer. Teria muito a oferecer no sentido em que anteciparia reflexões importantes, por exemplo, numa aula de anatomia, o estudante é deparado com o órgão, o olho, por exemplo, e no final dessa aula fazer um texto reflexivo sobre se eu fosse cego, ou se eu tivesse algum problema visual que me impedisse de ver o mundo como eu vejo. E, portanto, andar este paralelismo no percurso do médico, do médico, eu acho que seria muito importante. Outra questão seria, por exemplo, fazer roleplay de situações em que a tónica não fosse a técnica, mas fossem os valores, os dilemas, as atitudes, e isso não existe propriamente. E outra questão também é quando nós transitamos para a área clínica, às vezes há momentos em que nós questionamos aquilo que aprendemos na faculdade e aquilo que na realidade é feito. E não existe aqui uma integração, uma compreensão, um amparo por alguém mais velho que no fundo nos ajuda a conciliar esta aparente incoerência entre aquilo que é explicado na faculdade e depois aquilo que é feito na realidade. E, portanto, tudo isso, apelar a uma medicina baseada na narrativa e não só uma medicina baseada na evidência, acho que era importante para a integração e para compreender melhor e ter mais respostas, mais recursos individuais, cada profissional, para amparar o sofrimento. Eu não sei se tenho tempo, Susana, mas eu estava aqui a lembrar-me, por exemplo, de uma situação que me aconteceu muito recentemente,
que eu estava numa formação sobre medicina narrativa aos alunos do primeiro ano do ICBAS. E este ano houve um grupo de alunos, dois alunos que eu estava a falar sobre a doença grave, sobre o sofrimento, que é assim que eu inicio a palestra, e houve dois alunos que estavam a rir-se, e eu quis que eles partilhassem connosco o que é que estavam a sentir. E o aluno, um deles verbalizou que aquilo que achava tudo muito mórbido. E aquela reação do aluno deixou-me muito a pensar. Um jovem de 18, 19 anos que escolhe medicina e que a matéria-prima principal do seu trabalho vai ser exatamente refletir ao longo de todos os 6 anos de curso sobre a doença e o sofrimento. E, portanto, eu acho que os jovens precisam mesmo de referências, de modelos, de pessoas que na prática clínica lhes possam transmitir este amadurecimento, não é? Esta forma de ver a pessoa para além da doença. Muito obrigada. Esse exemplo é um excelente exemplo talvez de uma expectativa que pode ser alimentada pela própria sociedade e não tanto pelos próprios jovens em si, mas é a expectativa de que a medicina é mais ciência do que arte, que contraria toda a história da medicina, que sempre foi arte e ciência, juntas precisamente para responder ao sofrimento do outro. E também contraria, no fundo, a expectativa de que a medicina é essencialmente, como tu várias vezes também já disseste, saber fazer e saber pensar. E esquece que é importante saber ser e saber estar, e isso depois tem impacto também no autocuidado dos profissionais de saúde, mas já lá iremos. Eu iria perguntar à Joana. Já falamos aqui de vários conceitos importantes, a vulnerabilidade, população vulnerável, indivíduos vulneráveis, e a resposta a esta vulnerabilidade / fragilidade / sofrimento. Na área da saúde mental, que tem sido tão falada, que foi tão falada durante a pandemia e neste período pós-pandémico, a vulnerabilidade esta fragilidade é frequentemente silenciada. Poderíamos até dizer que é varrida para debaixo do tapete, talvez porque temos alguma dificuldade, por um lado, em assumir perante o outro que temos um problema de saúde mental, e por outro lado, o outro também não quer ouvir falar sobre problemas de saúde mental, porque todos nós temos algum medo de vermos espelhado no outro o nosso próprio, de vermos espelhada no outro a nossa própria fragilidade mental. Mas na verdade todos nós podemos ser afetados por alguma perturbação mental ao longo da vida. De que forma é que na verdade, ou como é que tu comentas esta afirmação e o que é que tem acontecido para nós nos afastarmos tanto dos outros que sofrem com doenças mentais e com perturbações mentais, ainda que não sejam doenças diagnosticadas como tal? Muito obrigada por essa questão, que acho que é uma questão que é central na questão da saúde mental e que é preciso nós compreendermos muito bem. Primeiro é preciso percebermos a história, não é? Nós estamos há milénios, ou seja, há muitos séculos, a viver uma história de discriminação profunda na questão da saúde mental. Tudo que era doenças mentais, desde os tempos dos gregos e dos romanos, que é altamente discriminada. Temos o tempo da Inquisição, onde tantas pessoas com problemas de doença mental foram acusados, sentenciados, etc. Temos a história profunda dos asilos, dos hospícios, não é? Hospícios, toda esta carga histórica. A psiquiatria tem 200 anos. É um bocadinho recente em relação ao resto da medicina. E, portanto, esta ideia e medo e preconceito de qual nós somos educados, nós na nossa linguagem comum usamos estás doido, estás maluca, que ele deve ser desaparafusado, ou seja, uma data de palavras e chavões que demonstram logo qual é a nossa atitude perante qualquer questão que envolva a cabeça. E, portanto, há aqui uma clara discriminação do corpo. Tudo que é da cabeça para cima, tudo que é da cabeça para baixo. Depois, por outro lado, sim, nós temos este medo e este preconceito, que é o pior inimigo à nossa própria saúde mental individual, porque isso faz com que nós depois tenhamos muito receio. Primeiro, tínhamos uma iliteracia em relação à saúde mental,
ou seja, aprendemos a inibir os sinais que devemos prestar atenção e que podem ser sinais muito importantes e sintomas relacionados com doenças mentais. Estamos inibidos de falar deles. Quantos de nós que se tiver algum problema de saúde mental vai falar com quais amigos? E se calhar vai reduzir bastante o seu leque de amizades ao pensar com quem é que vai falar. Se tiver um problema de pulmões ou com um problema relacionado com a saúde mental. E vamos perceber logo aí porquê. Porquê? Porquê que temos este medo? Vamos ser logo apontados como frágeis de uma componente que é a lucidez. E nós temos muito medo disso. Muito medo temos pavor. Por outro lado, isto é uma coisa que nós no Vozes de Esperança, que é um grupo de pessoas com doença, com experiência de doença mental ou familiares, que partilham as suas histórias um bocadinho para desmistificar, falamos muitas vezes. Se eu de repente estou com uma pneumonia, e sou internada, tenho imensos telefonemas, imensas mensagens, amigos a visitar-me, pessoas de família preocupados, etc. Se entretanto eu for internado num hospital psiquiátrico, ninguém me vai visitar. E isto acontece também com as nossas redes sociais. Se nós temos algum problema de saúde mental, automaticamente é afunilada a nosso núcleo social. E isso impede que depois se arranje emprego, que se mantenha empregos, em que emprego é que se pode dizer eu tenho esta característica, eu tenho esta doença, e por isso agradecia que tivessem cuidado com isto ou com aquilo, ou pelo menos partilhar. E, portanto, há aqui esta solidão que de facto é uma das componentes de exclusão maiores, nesta questão da saúde mental. E tem a ver com este séculos e séculos e séculos, basta olhar para a arte e a forma como são definidos os loucos, a loucura, tudo isso é tudo de uma maneira assustadora, mesmo os contos infantis, como às vezes nós educamos as nossas crianças, são a que o louco é o mau, não é? E, portanto, há estes fantasmas dentro da nossa educação e eu acho que está um bocadinho no nosso ADN de milénios de história Ó sobre isto. Joana, mas como é que se pode mudar a situação? Porque Eu nós acho que é acreditamos que é enfrentá-la, possível mudar, certo? sim. Eu Como é acho que que é se não muda? ter medo de falar sobre o que é que são sintomas, o que é a experiência, ouvir, escutar muito. Eu acho que o segredo é muito escutar, conversar, perguntar quem és tu, o que é que te aconteceu, o que é que sentiste, conta-me, deixa-me estar ao teu lado. É nós termos esta literacia para a saúde mental é essencial, porque se eu estiver num jantar de amigos e disser que me dói a cabeça, dão-me um Benuron. Se eu disser que estou a ouvir vozes, levantam-se e vão-se embora. E no Ali, fundo, é a sim. literacia, não é? Nós Uhum. percebermos que isto é uma questão comum como outra qualquer, que a cabeça é um órgão igualzinho a outro qualquer. E, portanto, pararmos de diabolizar a cabeça. Hum, então passa por, na verdade, nós construirmos literacia sobre o que é que falamos quando falamos de saúde mental e sermos capazes de não ter medo do estranho, Do do estranho e da comportamento escuta. estranho E da escuta. E escutar. e Escutar. 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 Escutar Uh, quem dá. Muito bem, passa pela escuta. Eu depois guardo aqui a pergunta para a Manuela e para a Catarina, se na verdade nos cuidados de saúde, que há pouco a Catarina dizia que são caracterizados por falta de tempo, se há tempo para esta escuta, ponto número um. Ponto número dois, se também há os mesmo tipo de preconceitos em relação à saúde mental que há fora dos hospitais. E falando da comunidade fora do hospital, Mariana, de que é que falamos quando falamos de saúde e de um fator que é, na verdade, determinante da nossa saúde enquanto equilíbrio entre nós e o meio em que estamos inseridos. Mesmo que haja uma doença diagnosticada, eu posso ser mais saudável, e às vezes sem doença diagnosticada também posso ser menos saudável, mas um dos fatores que, na verdade, é determinante na nossa saúde, vista nesta perspectiva holística, é o isolamento social e a solidão. Na tua experiência na Compássio e nos vizinhos compassivos,
como é que este isolamento e a solidão têm sido trabalhados na comunidade e como é que podem ser? Que respostas é que nós podemos dar enquanto comunidade ao isolamento social e à solidão, que eu sei que são dois conceitos diferentes e que talvez gostasses de clarificar. Então, eu acho muito bonito esta coisa do conceito de saúde não estar fechado, não é? Mas se perguntarmos a uma pessoa na rua, o que é saúde? A pessoa vai dizer, é não ter doença. Mas desde 1948 que isso não é, segundo a Organização Mundial de Saúde, não é isso. Desde 1948 que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E eu uma vez ouvi dizer que numa conferência dos 60 anos, em 2008, dos 60 anos da Organização Mundial de Saúde, um senhor levantou-se, um representante do Canadá, e perguntou: o que é saúde? E toda a gente, disparate, isso já está definido há que tempos, que disparate. E ele disse, então é isto. Então agradecia que se levantasse quem se sente saudável. Saudável. Ninguém se levantou. Estavam lá 600 pessoas. Um completo bem-estar físico, mental e social. E então depois eles começaram a trabalhar. E eu sei que há mais, mas acho piada que no British Medical Journal, em 2011, foi publicado que saúde é a capacidade das pessoas ou comunidades para adaptarem-se e lidar com os desafios físicos, mentais e sociais que a vida nos apresenta. Que bonito isto. Então, mas isto é tão relativo. É mesmo bonito, não é? Portanto, afinal, quem é que são as pessoas que estão saudáveis? Quem é que são as pessoas que estão doentes? Os limites não são assim tão claros. Não, claro que uma coisa é ter doença, uma doença física, uma doença mental, como é óbvio. Mas mesmo quem não tem a doença, se calhar não está saudável, não sei. Mas pegando no isolamento, e aqui gostei muito de também incluírem a palavra comunidades. Capacidade das pessoas ou comunidades. Porque realmente nós não estamos sozinhos, nós não somos ilhas. Então vem aí o tema da solidão e do isolamento social, que isolamento social é um facto, a pessoa está sozinha, tem uma rede pequena. A solidão já é mais relativo, não é? A pessoa pode estar no meio de uma família enorme e sentir-se sozinha. A solidão é muito válida, é um sentimento muito válido, a pessoa sente-se sozinha, mas é mais relativo. E na Compássio tentamos trabalhar os dois temas, sabendo que são diferentes, e a ideia é realmente que as pessoas que estão com doença avançada, que é o nosso tema, as pessoas mais seguidas em cuidados paliativos ou com necessidades paliativas, e que estão mais sozinhas, que têm uma rede social mais curta, uma rede que estão mais em isolamento social. E tentar que a comunidade se envolva mais e que saiba se envolver, porque nós naturalmente não sabemos na nossa sociedade hoje em dia. Temos medo do sofrimento, como este exemplo que a Manuela dava dos alunos muito novos de medicina. Já estão muito afastados, têm vidas, não sei, mas temos bastante dificuldade e por isso nós temos workshops na Compássio que é: socorro, a minha prima está doente, o que é que eu lhe digo, o que é que eu não digo? Porque não sabemos, depois dizemos palavras que não devíamos dizer com boa intenção, mas temos que aprender todos a saber comunicar de uma forma mais compassiva. Acima de tudo, a escuta, parece que a Joana estava a falar disso, e que estar em silêncio é muito mais do que estar calado, e que realmente uma das coisas também que as comunidades compassivas é que as pessoas doentes, com vivência de doença, não são recipientes de cuidado. E também uma coisa que acho que falta, a medicina é cuidar, não é tratar da doença, é cuidar da pessoa. Mas as pessoas doentes não são recipientes de cuidado, as pessoas doentes têm muito a dar à sociedade, pela tal experiência de exposição da vulnerabilidade comum a todos. Aprendem muito e nós temos que ouvi-las, temos que escutá-las, têm muito a dizer à sociedade. E, portanto, esta ideia de que as pessoas doentes têm muito a dizer-nos, e ouvi-las e estar com elas e combater esta solidão que mata, que realmente está mais que provado que a solidão mata. E que a maior parte do tempo as pessoas estão na comunidade, não estão a ser cuidadas por profissionais de saúde, estão na comunidade. Pois, e segundo, não é? Segundo dizem alguns estudos, na verdade é na comunidade que os problemas de saúde
vão ter resposta cada vez mais agora e no futuro. Precisamos, na verdade, de comunidades compassivas. Como é que se constroem comunidades compassivas? Que tipo de iniciativas é que a Compássio tem realizado? É muita sensibilização e capacitação para este cuidar compassivo e para a naturalidade e normalidade da morte, do morrer e do luto. E depois é o dinamizar então redes compassivas, mesmo são os profissionais de saúde que nos sinalizam pessoas com doenças avançadas e que estejam mais sós, e nós vamos tentar criar estas redes de vizinhança compassiva à volta. Mas estamos muito no início, é um projeto que demora tempo. A parte da sensibilização e capacitação, não, já temos um caminho percorrido bom, ainda com muito para andar, mas bom. Em relação às redes, estamos no início, mas com um entusiasmo muito, muito forte. Então, e as pessoas que quiserem aderir a essas redes dos vizinhos compassivos, por exemplo, como é que o podem fazer? Podem procurar na internet a Compássio e manifestarem o seu interesse? Nós vamos tentar nestas redes, tentar mesmo que sejam pessoas de vizinhança, não vizinhança do prédio, se não puder ser, mas vizinhança próxima. Portanto, nós vamos tentar chegar às pessoas. Portanto, a maneira que se pode envolver toda a gente é tentar ser mais compassivo com os seus vizinhos. Estar mais atento, porque o sonho é esse, depois não seja preciso compássio para nada. Sim, muito bem. Então é estarmos atentos e quando na verdade houver a solicitação também dessa atuação mais próxima daqueles que precisam, as pessoas poderem responder afirmativamente e saberem reconhecer de que é que estamos a falar quando falamos de comunidades compassivas. Joana, a Mariana referiu um aspecto que eu sei ao qual tu és bastante sensível, que é a importância da comunicação. Não só na área da saúde mental, mas também a comunicação com pessoas com deficiência, por exemplo. E nós vemos que na nossa sociedade há diversas manifestações de falta de integração das pessoas com deficiência, seja em escolas, seja nos locais de trabalho, a não ser quando há benefícios fiscais, seja na família e por aí fora. E, portanto, qual é o papel da comunicação nas pessoas e que ideias é que tu tens e sobre as quais já pensaste e refletiste de alguns aspectos que era importante mudar até a nível dos hospitais e dos centros de saúde, de maneira a que a comunicação fluísse? Então, sim, esta questão da comunicação é muito central nestas questões da vulnerabilidade e da solidão também, não é? Do reforço ou não à solidão. E a comunicação, se entendermos como a nossa forma de nós nos relacionarmos, desde que acordamos de manhã até que nos deitamos, não é? Que nos relacionamos com o mundo, que muitas vezes pode ser verbal ou não verbal. Pode ter muitas formas e muitas naturezas. Ou pode ser de várias línguas ou de várias formas. Por isso, tudo que está à nossa volta, tudo na vida tem uma parte de comunicação. Mas nós não estamos nada preparados para comunicar com todos. Ou seja, nós estamos só habituados a ter uma linha de comunicação, que é a dominante, que é a normativa. Não estamos muito preparados para diversidades de comunicações. E o primeiro sinal é nas acessibilidades, não é? Ou seja, se nas físicas é muito simples e fácil de nós entendermos, não é? Se vamos a um local que não está preparado para alguém com mobilidade reduzida, o que a própria pessoa sente é que não pode aceder, em primeiro lugar, que está inibido de aceder, ou seja, não estamos a convidar a aceder. E, portanto, há aqui uma comunicação de não entras. E isto é muito significativo nesta linguagem mais de arquitetónicas, não é? De rampas, não é? De toda esta parte das acessibilidades, mas também é noutros componentes. Quando vamos a algum local e não há audiodescrição para cegos, vamos a uma exposição de arte e não há audiodescrição, o que estamos a dizer é os cegos não podem vir, não são bem-vindos. Quando vamos a uma conferência, e isto é comum, não é? É o nosso dia a dia que nós nem pensamos nisto. Vamos a uma conferência e não há língua gestual, o que estamos a dizer é que um surdo não pode estar presente porque não vai entender. E isto acontece também muito, muito, e é especialmente significativo também na deficiência intelectual.
que há muitas formas, nomeadamente sinaléticas, nomeadamente, por exemplo, nos hospitais, em que as sinaléticas são altamente complexas, em que não há uma comunicação fácil. Chama-se comunicação fácil, uma comunicação em que é entendida para todos. E que isso o que é que vai fazer? Que uma pessoa que esteja com uma deficiência intelectual, ou até pensar numa pessoa de mais idade que esteja com alguma demência, não vai entender, vai se perder, vai se desnortear. E portanto o que estamos a dizer é não estamos preparados para vocês. E quantas vezes isto acontece depois em outras situações, não é? Se alguém com uma deficiência intelectual vai a um serviço de saúde, os médicos assustam-se e não sabem falar, e não sabem comunicar, e não sabem o que dizer, e o que é que, e não sabem perguntar. E é tão simples perguntar. É esperar, esperar. E há algumas formas, e isto também é educável, e isto também podemos ter literacia para a comunicação para todos. Na componente cultural começa a haver alguns sinais muito positivos de que está a haver mais preocupação para a inclusão na parte da comunicação, mas, por exemplo, nos serviços de saúde, não. Eu nunca ouvi nenhum médico preocupado com esta questão. Vamos só ver a dimensão da coisa. Nós somos 8 mil milhões de pessoas no mundo, estima-se que cerca de 15% das pessoas têm uma deficiência. Temos uma enorme percentagem de pessoas com deficiências intelectuais, temos imensas pessoas com autismo, etc. Surdos, cegos, por aí fora. E nós não estamos preparados. Portanto, estamos a comunicar. Estamos a dizer claramente, és invisível. Quando isso acontece, depois vão chamar 10 pessoas para. Mas isto é dizer não sou bem-vindo. É não Então, fica perguntar. aqui, eu penso que essa reflexão é muitíssimo importante, porque é no seguimento daquilo que a Catarina Viegas começou por dizer no início, que é possível intervir, e há uma pergunta que a Catarina colocou também no início deste podcast, que eu acho que valerá a pena fazermos uma outra sessão para responder essa pergunta, que é, na verdade, qual é a missão dos cuidados de saúde? Os cuidados de saúde devem ou não devem fazer a ponte com a comunidade? Os cuidados de saúde devem, porque na verdade os cuidados de saúde não podem responder a todos os problemas sociais, financeiros, económicos e saúde. Mas dentro do contexto da saúde e daquilo que nós entendemos por saúde, tal como foi referido ao longo deste podcast, aí sim, aí poderá haver intervenção, e a intervenção deverá provavelmente e eventualmente, penso eu, passar por essa ponte com a comunidade. Manuela, a questão da comunicação que a Joana levantou e que tem a ver com a relação eu-outro, eu-outros e os outros em mim, remete novamente para uma reflexão que acabamos por não fazer ainda, mas que vamos fazê-la agora, que é este pensamento binário nos cuidados de saúde. Eu, médico, com conhecimento saudável, tu, doente e com menos literacia do que eu na área da medicina. Eu, enfermeiro, e tu, doente. Eu, estudante de medicina, e tu, doente. Este pensamento binário e esta fronteira entre o eu e o outro, o eu saudável e o outro doente, e já vimos que isto se desconstrói facilmente se nós atendermos ao conceito de saúde que a Mariana trouxe, que a Joana trouxe e que a Catarina trouxe, leva-me a perguntar-te se, na verdade, os médicos são formados para cuidarem da sua própria vulnerabilidade. Uhum. Eu acho que não. E acho, inclusive, que existe pouco espaço para a vulnerabilidade do médico, neste caso, como representante dos profissionais de saúde, mas e isto a vários níveis, eu vou, se calhar, colocar aqui a dois grandes níveis. Ao nível da relação direta médico-doente, em que muitas vezes o médico ainda cresce no ambiente de ser endeusado pela sociedade, pelo próprio doente. Muitas vezes ainda ouvimos Deus no céu e o Senhor Doutor na terra, não é? Ainda existe esta resistência, esta construção, digamos assim, de ver o médico como esta pessoa intocável. E que isto deveria ser desconstruído
e essa deveria ser a nossa perspectiva, é de nós nos entendermos como feitos da mesma matéria que o doente que cuidamos e, portanto, estarmos mais próximos da humanidade partilhada que existe nessa relação médico-doente. A outra dimensão, uma dimensão mais macroscópica, que é, na verdade, a forma como os médicos são vistos por quem é superior hierárquico ou pelos próprios pares, ou seja, não há espaço dentro, não há reconhecimento dessa vulnerabilidade pelos superiores hierárquicos e pelos próprios colegas. Há uma negação aqui da vulnerabilidade do próprio médico. E isso faz com que muitas vezes os médicos trabalhem em condições laborais desajustadas, com um sofrimento moral intenso, e eu acho que isso é muito ignorado do ponto de vista até político. E por isso, respondendo à tua questão, acho que não, acho que os médicos não são de todo educados, nem sequer têm espaço, ou têm receio de ter esse espaço também, pois isto também levava aqui outras questões mais profundas, provavelmente, para encararem a sua própria vulnerabilidade. A vulnerabilidade em termos de condições de trabalho, a vulnerabilidade face ao sofrimento daqueles de quem cuidam, a vulnerabilidade face à morte daqueles de quem cuidam e a vulnerabilidade face à sua própria situação e à sua própria condição pessoal. Falámos da literacia, da importância da comunicação, da importância do reconhecimento e de sermos ativos e de darmos respostas que se veem e que não ficam só nas palavras às necessidades dos outros. E eu perguntava à Catarina, de entre os vários grupos vulneráveis que há na área da saúde, nomeadamente as crianças, os imigrantes, as pessoas com deficiência, as pessoas com problemas de saúde mental, os próprios grupos que são já tradicionalmente vulneráveis, não é? Os mais idosos e as crianças, como já falámos. Dentre esses grupos, gostarias de referir dois em relação aos quais há, na verdade, fatores que devem ser tidos em consideração pelos profissionais de saúde de maneira a dar resposta à vulnerabilidade específica destes grupos? Eu queria falar das famílias que têm, por exemplo, filhos ou parentes próximos com algum tipo de limitação, quer, por exemplo, na pediatria, doenças neuromusculares, crianças com trissomia, em que existe aquilo que é a perspectiva do médico é totalmente oposta ao que a família vive. Ou seja, os pais que têm crianças com algum tipo de patologia que possa condicionar a sua vida, reportam uma perspectiva muito positiva da vida em família e conseguem comunicar com a criança e é mútuo. Isto, muitas vezes existe a ideia de que talvez aquela criança esteja, de certa forma, a ser um problema para o ambiente familiar, da perspectiva do médico, não é de todo o que está a acontecer. A criança está completamente envolvida, consegue comunicar, e depois outra questão é o médico, em vez de abordar a criança como sendo, por exemplo, uma trissomia 13, uma trissomia 18, uma doença neuromuscular, os pais referem que isto mostra uma certa insensibilidade e gostam que o filho seja tratado pelo próprio nome, pelo primeiro nome. Isto mostra que, de facto, sabemos com quem estamos a lidar e aquilo é um indivíduo, não é alguém que está inserido num grupo e não estamos a dirigir as nossas medidas só para o grupo. Outra população são os reclusos, só para dar assim um exemplo, há mais, não é? Que estão muito limitados, porque primeiro estão num espaço físico restrito e depois é a instituição prisional que se ocupa de trazer os cuidados de saúde quando eles precisam. Portanto, aqui existe um conflito de lealdade do médico. Por um lado, se presta, se a sua confidencialidade é para com a instituição prisional ou para com o recluso. Portanto, aqui o mais eficaz é serem entidades completamente distintas e independentes,
e a lealdade deve ser sempre para com o recluso. Ou seja, se um ato médico for com outra finalidade que não o diagnóstico, seja para recolha de evidência ou tudo, não deve ser um médico a fazer isso, deve ser uma entidade separada, independente, para que a própria pessoa tenha a vontade e esteja segura que aquela relação é confidencial, e daí expor todos os seus problemas. Uma vez que referiste isso, que é tão importante, tanto uma situação de pais com crianças com deficiência, seja a que nível for, quer a questão dos reclusos que já têm a sua autonomia, a sua liberdade condicionada e que veem muitas vezes essa liberdade e autonomia ser recondicionada em contextos que não deveria ser, eu gostava de perguntar à Joana se, como jurista, consideras que o direito tem dado resposta às vulnerabilidades da nossa população. Ou seja, se nós, na verdade, temos encontrado algum apoio em termos de normas e de orientações, e o que é que poderia, e se sim, o que é que ainda falta fazer para que a situação seja normativamente melhor? Embora as normas não fazem a realidade, mas ajudam. Essa é uma questão muito interessante, é assim que tem sido muito debatida, se o próprio conceito de vulnerabilidade é um conceito jurídico. E é Uhum. engraçado que tem sido nos últimos tempos, sobretudo nos campos das ciências sociais, da teoria crítica, sociologia, filosofia política. E eu não tenho dúvidas, na minha opinião, sim, a vulnerabilidade é um conceito completamente presente, no direito, em específico na nossa Constituição, em específico na Declaração Universal de Direitos Humanos. Começa logo no primeiro capítulo, em que fala da questão da dignidade humana e de todos nascem livres e iguais, e que isto muitas vezes não acontece, e essa vulnerabilidade é o centro e o coração, que eu acho, do nosso Estado de Direito e do nosso Estado Social. E o direito é um regulador, não é? É um regulador das relações humanas, que vai evoluindo ao longo da história, que vai evoluindo com o próprio conceito de ser humano. Isto tem tudo a ver com o que é que nós entendemos como ser humano e como é que o nosso ordenamento jurídico o entende e o protege e o garante, e todas as relações. Agora, para responder à questão que me fizeste, Susana, o direito, por ser tão humano, também é vulnerável. Pois é, E verdade. também é frágil, não é? E, portanto, precisa de nós. Ou seja, não chega. Não é uma entidade abstrata. Somos todos nós que estamos aqui. Somos nós que estamos a conversar, que estamos a refletir, somos aqueles que atuamos, e que atuamos, sobretudo, nestas invisibilidades. Porque muitas vezes estas invisibilidades não chegam ao direito. Vou dar um exemplo. As pessoas com deficiência não estavam contempladas na Declaração Universal de Direitos Humanos quando ela nasceu. Porque nasceu no pós-guerra, que estava-se preocupado com outras questões, sobretudo com a questão étnica, etc. Foi preciso muitos anos, só nos anos 2000, é que nasceu uma convenção de direitos humanos para as pessoas com deficiência. E o trajeto que foi feito de visibilidade. Sempre existiram pessoas com deficiência. Não nasceram nos anos 2000. Uhum. Só que a voz das pessoas só conseguiu chegar à declaração nessa altura. O direito é muito isto. É tudo aquilo que nós notamos que é invisível, que nós podemos agir. Eu vejo assim o direito, de como podemos agir para regular as relações humanas, para tornar mais justas, para quebrar a injustiça, para garantir a igualdade e, sobretudo, a equidade. E, portanto, é esta dança e o direito, mas é tão vulnerável quanto qualquer uma de nós que está aqui. Essa ideia é uma ideia essencial. Mariana, olhando da tua experiência e olhando para a saúde das nossas comunidades, como é que tu vês esta articulação entre a compaixão e a vulnerabilidade e como é que como é que a associação a que presides, a Compássio, pode, na verdade, dar resposta? Ou seja, de que forma é que esta necessidade que a Joana fala, de nós precisarmos de tornar visível, de dar visibilidade às vulnerabilidades, que é também para darmos input, para darmos conteúdo ao direito, porque senão o direito perde-se no meio de conceitos abstratos. O que é que existe nas nossas comunidades que é visível e que é invisível e que nós precisamos tornar visível para podermos encontrar respostas?
Eu acho que a vulnerabilidade, quando está exposta, pode provocar sofrimento, não é? E a minha resposta ao sofrimento é a compaixão, que é a profunda consciência do sofrimento do outro, ou o nosso sofrimento, não é? E o fazer realmente algo para aliviar ou evitar. Nós na Compássio dizemos muito que compaixão é a cabeça, porque temos que usar a cabeça, temos que usar o discernimento. Senão, mando-me para salvar alguém e eu não sei nadar. Pronto, não fui compassiva. Pois é coração, porque deixamos, lá está, o sofrimento do outro ressoar em nós. E hoje em dia, na nossa sociedade, somos uma sociedade em fuga ao sofrimento. O permanecer com o outro que sofre já é algo muito grande. E depois é mãos, porque compaixão sem ação, só ficar pela empatia não funciona, não é compaixão. Compaixão implica ação, que pode ser o não fazer também. Por exemplo, na pandemia, quando ficávamos em casa, estávamos a ser compassivos, estávamos a não sair. Claro. E é músculo, porque treina-se. Quanto mais compassivos formos, mais compassivos poderemos ser e cria cadeias, não é? Quando és compassivo com alguém, essa pessoa terá tendência a ser compassivo com o outro a seguir. Portanto, acho que o que mais precisamos nas nossas comunidades é compaixão. É estar atento ao outro, é querer nos envolver, não fugir ao sofrimento, permanecer, mesmo sabendo que isso provoca em nós sentimentos desconfortáveis, continuar a saber lidar com eles e fazer algo realmente para aliviar o sofrimento do outro. Muito bem, muito obrigada, Mariana. E tenho a certeza que todas as pessoas que nos ouvem vão estar atentas às notícias da Compássio e de que forma é que se podem envolver nas várias atividades que vocês tão bem têm sabido realizar. Manuela, já nesta reta final, muito haveria a dizer, mas não temos tempo para tudo o que é importante. Lembras-te do dia em que tu percebeste o sentido da vulnerabilidade nos cuidados de saúde enquanto médica? Lembras-te de alguma história ou algumas histórias vividas na primeira pessoa que possam ficar aqui a ressoar na nossa, como dizia a Mariana, é cabeça, é músculo, é escuta, alguma história que viveste e que queiras partilhar connosco, que seja clarificadora deste conceito de vulnerabilidade? Se calhar dizer primeiro só que eu acho que quem trabalha nos cuidados de saúde, a vulnerabilidade é algo universal, está presente todos os dias, quase em todos os segundos. E portanto acho que há muitas histórias e há muitas observações, há muitos momentos em que nós identificamos essa vulnerabilidade. Às vezes coisas tão simples como quando nós percorremos os corredores do hospital e vemos os doentes que vêm transportados numa maca. Aquela posição deitada, só por si, é uma posição extremamente vulnerável. Mas uma história muito recente que aconteceu e que a vulnerabilidade foi algo que me entrou de uma forma muito intensa foi, por exemplo, numa urgência. Eu estava na sala laranja, que é uma sala fisicamente distinta da sala de emergência, e na sala de emergência tinha entrado um rapaz teletransportado, tinha sofrido um acidente de viação, um jovem, 18 anos, e eu estava na sala de laranja, na urgência, no meio daquela confusão, e de repente ouço um grito vindo da sala de emergência. E esse grito era o grito da mãe, que tinha acabado de perder o seu filho. E esse grito foi de tal forma, tão intenso, tão profundo, tão doloroso, triste, que eu estava a falar com uma colega minha da cirurgia, ela estava-me a apresentar o doente, eu tive que pedir para ela parar, porque eu fui completamente, aquele grito mergulhou, entrou dentro de mim de uma forma muito, muito forte. E isto se calhar é um extremo de vulnerabilidade e que os médicos e os profissionais têm dentro da sua profissão e do seu local de trabalho. Mas também há outras vulnerabilidades, como por exemplo, quando eu fiz a primeira gasometria, que é uma picada que nós fazemos na artéria radial, que é algo muito comum no interno logo no primeiro ano, aquela vulnerabilidade de eu invadir fisicamente a integridade física do outro com permissão.
E eu imagino o que seja operar, deve ser uma vulnerabilidade para o médico, para o cirurgião, que se calhar nem ele mesmo reconhece, ou se reconhece, se calhar não assume, não faço ideia, mas deve ser uma sensação, de uma vulnerabilidade gigante. Outra forma também de vulnerabilidade, e essa é muito frequente, é o medo do erro. Uh, Está patente na nossa profissão, quase também constante, não é? O medo de errar, o medo de fazer mal, o medo de não ser aquela a decisão mais correta. Um, E para todas essas histórias que tu estás aqui a partilhar connosco, na verdade, seria importante haver espaços seguros para os médicos mais jovens, mais experientes, poderem refletir em conjunto, partilhar. Porque, na sim, verdade, ao ouvir o que o outro nos diz, nós conseguimos encontrar sentidos que não encontramos se estivermos sozinhos, não é? sim, Nomeadamente em relação ao erro e às fragilidades próprias e como é que eu respondo ao sofrimento de uma mãe, não é? Catarina, já estamos a fechar, mas eu não queria deixar de dar a oportunidade, não sei se a Catarina ainda queria falar sobre esse conceito de saúde, mas eu não resisto a fazer uma última pergunta à Catarina, que tem a ver com o facto de eu, ao longo destes anos, ter tido contacto com muitos médicos anestesistas que são particularmente atentos às vulnerabilidades, às artes e humanidades em diálogo com a medicina e que fazem, na verdade, um bom equilíbrio, conseguem encontrar aqui um bom equilíbrio entre aquilo que são todos os conhecimentos que nós nos podemos munir vindos da arte e das humanidades e os conhecimentos de que todos os médicos se devem munir na área da ciência e das tecnologias. Porquê? Porquê na área da anestesia, Catarina? Alguma porque é que há mais sensibilidade? Porque aparentemente o anestesista o que vai fazer é pôr o doente a dormir e pronto. Eu acho que há aqui duas questões. A primeira é, eu comecei o internato em janeiro e o aspecto que foi mais batalhado no início, no primeiro mês, foi observar, observar a dinâmica entre as equipas, a equipa de enfermagem, a equipa cirúrgica, observar os vários passos, ou seja, a chegada do doente ao bloco, a introdução do doente num ambiente que é estranho, provavelmente, não sei se será a primeira vez, mas não é um ambiente que seja comum a pessoa frequentar. E terem alertado para este aspecto, ou seja, ver a dinâmica, ver como é que se faz, por exemplo, a verificação de todos os aspectos para assegurar que a cirurgia começa de forma segura, que não houve nenhum passo crítico que falhou, que todas as pessoas na sala estão identificadas. Depois, toda a forma como o bloco operatório funciona e como os vários serviços, porque é um espaço onde todo tipo de pessoas trabalham. E qual é a dinâmica entre os anestesistas, os cirurgiões, a equipa de enfermagem, os técnicos que vêm prestar apoio, o doente que chega e tem os parâmetros hemodinâmicos muitas vezes completamente alterados, as tensões altas pela ansiedade. Então acho que há esse aspecto. Desde muito cedo, nós temos que ter percepção de tudo o que está a acontecer na sala. Portanto, se alguém entra ou alguém sai ou acontece alguma coisa, temos que criar uma certa sensibilidade para ter, pronto, para estar cientes disso. E outra questão, acho que é o facto de trabalharmos em muitos sítios diferentes. Por exemplo, a anestesiologia abrange a medicina perioperatória, a área da emergência, a área da dor crónica e a área da emergência. Vemos por estas quatro áreas que o tipo de doentes são doentes muito variados em muitos contextos diferentes. Ou seja, o ambiente e o contexto que leva a pessoa a uma consulta de dor crónica é incomparável a um ambiente de emergência. E acho que isto vai criando uma certa Uhum. sensibilidade que, pronto, requer treino e formação, daí o internato ser tão longo. Bom, Mas acho que assenta um bocadinho nestes dois pontos. o que nos leva ao início do nosso podcast, que é a ideia de que, na verdade, para darmos resposta ao sofrimento, como a Manuela dizia, é preciso a exposição a diferentes contextos de cuidado e, portanto, daí também à comunidade. Nós vamos ter de terminar, só queria perguntar à Joana se há mais alguma ideia que seja importante
partilhar connosco sobre as questões da vulnerabilidade antes de fecharmos. Susana, se me permitir, já porque estou aqui com o coração com duas coisas que a Manuela e a Catarina disseram e que gostava aqui de fazer uma ponte, se calhar, que é, a Catarina falou muito do ser tratado pelo nome, não é? Referiu da importância de ser tratado pelo nome e o paradoxo entre muitas vezes a percepção dos médicos ou das famílias de crianças com deficiência. E eu queria só acrescentar que este talvez seja o paradoxo que eu tenho mais vivido nos últimos tempos, que é este paradoxo entre o mundo vê a deficiência, as pessoas com deficiência, como vidas menores, às vezes, não estou a dizer que seja a questão dos médicos, mas eu estou a dizer a sociedade em geral, vê muito como a sociedade não o quer que existam, não é? E de ver-se agora em tantos países do mundo onde é claramente uma política de não querer que existam pessoas com deficiência, mas famílias, e eu falo também em termos pessoais, sentimos que a vida é mais bonita por existir aquela pessoa e que nos leva para um campo muito mais belo. E beleza, digo, não é facilidade, mas acho que facilidade não é felicidade e por isso não estão intimamente relacionadas. E dizer isto, e isto fez-me lembrar, e a Manuela falou aqui, contou aqui duas histórias e fez-me lembrar de uma outra história que só para ter é muito rápida, que é do Senhor Vasily. Eu durante alguns anos fui jurista no Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, portanto que com imigrantes, sobretudo, e muitas vezes tinha que fazer o meu trabalho de jurista, era muito de mediação e trabalhava muito com o CEF. O CEF é aquele sítio onde os imigrantes estão com muito medo, não é? Estão muito assustados, é o futuro deles. E eu fui ao CEF e estava lá um senhor com ar absolutamente assustado, apavorado, e etc. E eu percebi que o senhor estava tão aflito que fui lá meter conversa com ele e fui lá, então como é que se chama? E ele chamava-se Vasily, nunca mais me esquecer, isto foi em 2005, 2006, no auge de uma grande imigração económica ucraniana, era ucraniano, e a certa altura perguntei-lhe, então e na Ucrânia o que é que fazia? E ele olhou para mim com as lágrimas nos olhos e disse, era médico, ele trabalhava numas obras em Gaia. É a primeira vez que alguém me pergunta quem é que eu era. E isto tem a ver com isto da narrativa, não é? Que a Manuela estava a falar de medicina narrativa e nós, nas nossas narrativas do dia a dia, seja nos hospitais ou fora, quem és tu? Não é? Esta é a pergunta que quebra mais e que pode combater mais a vulnerabilidade e crescermos como seres humanos. Portanto, ofereço o seu Basílio que ficou aqui comigo este tempo todo. Muito bem, muito obrigada. Fica aqui o testemunho de alguém que se interessa pelo outro e talvez a resposta à vulnerabilidade comece exatamente por aí. Há muitas outras questões que poderiam ter sido desenvolvidas, mas nós não tivemos tempo, nomeadamente na construção da literacia relacional. Era importante abordarmos de que forma é que os mais novos conseguem, na verdade, adquirir literacia para fazer a ponte de comunicação com os mais velhos, que viveram a sua juventude num mundo sem as tecnologias que existem hoje. É importante também percebermos que nas diferentes especialidades, quer esteja na anestesia, quer esteja na medicina interna, etc., tudo começa, na verdade, pelo interesse e pelo acolhimento de quem está doente, não é? E provavelmente no campo da anestesia em que a Catarina se está a formar, sem conhecermos a pessoa, será difícil a aplicação correta de uma técnica e de um saber que exige, na verdade, o conhecimento da pessoa. Eu agradeço a todas a participação e mais haveria a dizer sobre este tema. Talvez voltemos a ele com outro painel para ouvirmos outras perspectivas. Muito obrigada, Manuela, Catarina, Joana. A Mariana já não está connosco e em janeiro voltaremos para mais um podcast German. Obrigada.